Mas do Senhor, meus irmãos, no dia de hoje, uma palavra rápida para o teu coração, como o Senhor colocou dentro do meu coração, se encontra em Eclesiastes 5, e a partir do 4, que diz assim: "Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Tudo o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues." Aqui o 6, irmãos, a última partezinha do versículo diz assim, ó: "De sorte que destruísse a obra das tuas mãos." Então muitas pessoas, né, que fazem votos a Deus, que prometem alguma coisa a Deus e não tem cumprido, e quantas vezes Deus tem tocado, né, na tua empresa, Deus tem tocado nas tuas finanças, Deus tem tocado naquilo que você faz e não tem produzido, não tem fluído, e muitas vezes você se pergunta o porquê não tem fluído. O porquê se eu sou crente, o porquê se eu sirvo a Deus não tem fluído. Muitas vezes, irmãs, o erro está em não cumprir aquilo que tu prometeste diante de Deus. As pessoas muitas vezes fazem votos, fazem até promessas a Deus: "Olha, Senhor, eu vou agir assim. Olha, meu Deus, eu vou agir assim", e não cumpre e acha que vai ficar por isso mesmo. Olha, irmãs, há um peso na minha palavra, há um peso na tua palavra. É necessário, antes de prometer alguma coisa, ver se eu tenho a condição de cumprir. Então tenha cuidado com o voto que você fez, tenha cuidado com as tuas promessas. Não somente votos, mas promessas têm que ser cumpridas, porque o perjurar, antigamente, o perjurar, ele era um erro gravíssimo. Hoje em dia as pessoas não têm palavra, falam e não cumprem o que falam, fala para outras pessoas, tanto para Deus ou para o irmão: "Olha, eu vou fazer isso", e não cumpre, e acha que diante de Deus está e vai ficar assim mesmo, mas não é, irmãs. Diante de Deus, o que era no passado ainda é hoje, as regras, as leis é necessário ser cumpridas. Então que é obra das nossas mãos, irmãs, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, né, muitas vezes não tem rendimento, quantas pessoas, né, trabalham, ganham salários altos, mas não dá para nada o salário, o dinheiro parece que passa pelas frestas dos dedos e vai embora, não sabe do que acontece com o dinheiro, muitas vezes endividado, quantas coisas muitas vezes ocorrendo e você não tem entendido por quê. Muitas vezes é porque você não tem cumprido aquilo que você prometeu a Deus. Não falo tão somente de votos, mas de promessas que são feitas e é necessário cumprir. A Bíblia fala sobre o perjurar, e não só ficou no passado, o perjurar é pecado, eu prometer e não cumprir, não tão somente a Deus, mas o meu irmão. Muitas vezes eu digo: "Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo", eu não tenho domínio sobre a minha vida, então tenho que ter cuidado com as minhas palavras, irmãs, porque pessoas em pecado diante de Deus, pecado, lábios mentirosos, porque pronunciam coisas e não cumprem, não falam. Tenham cuidado, nós como os crentes temos que ter palavra, eu tenho que ter palavra naquilo que eu falo, eu tenho que ter palavra, eu tenho que, eh cumprir aquilo que eu prometo tanto ao meu Deus quanto ao meu irmão. Lá no Salmo 15, o salmista ele é bem, eh, enfático em falar sobre isto, diz assim, ó: "Quem, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?" Né, é como se Deus, para ter a tua presença, Deus para ter, para te agradar, o que é que se precisa? E ele diz assim, olha: "Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta com seu irmão, aquele." E o finalzinho do 4, 15, Salmos 15, o finalzinho do 4 diz assim, ó: "Que mesmo que jure com dano seu, não muda." Mesmo que jure com dano seu, não muda. Isso quer dizer o quê, irmãs? Aquele que diz que vai fazer alguma coisa, e mesmo que tenha prejuízo, porque deu a palavra, mas cumpre, porque deu a palavra de questão. Então como é que eu venço isso? Eu não prometo, eu tenho que ter cuidado. Olha, irmão, se der tempo eu vou, se der tudo certo eu vou, mas não dê a sua palavra, porque diante de Deus você está em pecado. Lábios impuros diante de Deus, porque proferem mentiras. Promete alguma coisa e não cumpre diante de Deus, irmãos. Diante do ser humano, muitas vezes, a gente não entende. Pode se passar em branco, pode ficar por isso mesmo, mas diante de Deus está de lábio impuro, está em pecado diante de Deus. É necessário confessar o pecado e se arrepender e cumprir aquilo que promete como crente, como cristão diante de Deus. Aqui o Salmo 24 também. Senhor, do Senhor é a terra a sua plenitude. Aqui fala: ó, "Quem subirá", o 3, 24 e o 3, "Quem subirá ao teu santo monte? Ou quem estará no teu lugar santo?" Aí diz: "Aquele que é puro, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente." Então, irmãos, tudo o que eu falo, como cristão, eu tenho que ter palavra, o mundo tem que ver em minha luz, né. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometo. A palavra de Deus fala lá em Mateus que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna. Então tenha cuidado com o que você fala. Eu devo ter cuidado com as minhas palavras, porque eu vou prestar conta diante de Deus com as minhas palavras. O fazer voto e não cumprir, o prometer e não cumprir. Mas muitas vezes Deus toca no teu trabalho, Deus toca naquilo que tu tem feito, não tem fluído, não tem visto nada, porque está em pecado diante de Deus, está em falta diante de Deus, não tem cumprido o que prometeu. Então tenha cuidado, um alerta nesse dia de hoje para prometer e não cumprir, falar e não cumprir. Tenha cuidado, meu irmão, porque Deus, ele chama a prestação de conta. Deus, ele toca no que é meu, toca no que é teu muitas vezes, para que a gente cumpra aquilo que a gente prometa, porque nós temos o caráter de Cristo. A Bíblia fala que eu tenho, a mente de Cristo, que eu tenho que ser igual a Cristo. Então Cristo, ele cumpriu o que ele prometia.
Então temos cuidado para que não venhamos errar sobre isso, que temos cuidado, pensar antes de falar, né, em prometer alguma coisa para alguém, porque eu não tenho domínio sobre a minha vida. Eu estou aqui hoje, mas eu não sei amanhã, eu não sei daqui 10 minutos o que vai acontecer, então eu não tenho domínio sobre mim, eu não posso prometer uma coisa que eu não tenho certeza se eu vou cumprir. E muitas pessoas de lábios impuros diante de Deus, o profeta Isaías, quando chegou diante de Deus, lá no livro de Isaías 6, ele falou, ele viu a sua pecaminosidade, ele entendeu que estava em lábios impuros diante de Deus, e muitas vezes lábios impuros, irmão, não é somente chamar palavrão não, tem pessoas que não chamam palavrão, tem pessoas que não falam palavras feias, mas não cumprem o que prometem, são mentirosos, mentirosos, irmãos. Muitas vezes tem um mentiroso em oculto, que é esse tipo de mentiroso, que promete alguma coisa e que não cumpre. Olha, eu vou fazer assim e não cumpre. Olha, compra uma coisa e não cumpre. E muitas vezes, irmãos, somos sujeitos a circunstância, a coisas na minha vida que não tenho como cumprir, não é porque eu não quero. Então, para isso, eu não dei a minha palavra. Eu comprei alguma coisa muitas vezes, irmão, chega um momento, muitas vezes, que situações que a gente não consegue, né, mas que eu vou lá, que eu dei satisfação e que eu fale com verdade, que eu fale a verdade, né, porque eu dei a minha palavra, então não dê a sua palavra, né. Se você não tem certeza de que vai cumprir, para não ficar com os lábios impuros diante de Deus, muitas pessoas de lábios impuros diante de Deus é crente, prega a palavra, quantas vezes professa o nome do Senhor, mas quando chega na rua as pessoas dizem assim: "Para ser crente como aquele, eu não quero ser". Está escandalizando o nome de Deus, está escandalizando o nome do Senhor, é necessário se arrepender do pecado. Porque a Bíblia diz que ai daquele que escandaliza o meu nome, ai daquele pelo qual virá o escândalo. Então tenha cuidado com as suas palavras, meu irmão. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, porque virá uma prestação de conta de Deus para a minha vida e para a tua vida pelas minhas palavras. A Bíblia diz que pelas minhas palavras eu vou ser julgado e eu vou ser justificado. Tenha cuidado com as tuas palavras, para não estar em pecado diante de Deus, lábios impuros diante de Deus, e muitas vezes faz alguma coisa e não dá certo, aí faz um negócio e não dá certo, e diz: "Senhor, porque eu sou crente, não fa e fulano faz e não e na minha vida não acontece, porque tu estás em lábios impuros diante de Deus", e Deus ele não trabalha onde há impureza, Deus não trabalha onde há pecaminosidade, é necessário purificar o coração, é necessário purificar os lábios, pede a Deus: "Senhor, purifica os meus lábios, me perdoe as vezes que eu prometi que não cumpri", decida, se posicione na obediência a Deus, em cumprir aquilo que você promete. Tenha cuidado, meu irmão, para não ser tido como uma pessoa que não tem palavra. Pessoas muitas vezes até em horários, irmãos, coisas simples do dia a dia, mas é errado diante de Deus pela palavra, né. Marca um horário, a gente vai sair tal horário, aí nunca cumpre e se torna uma pessoa que as pessoas não acreditam mais, não tem credibilidade, porque não cumpre. "Ah, fulano não cumpre não, ele fala, mas ele não cumpre não", e é errado, irmãos, diante de Deus, está escandalizando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos mostra que como cristãos nós temos que ter palavra. O mundo tem que ver em mim a luz que é o Senhor, a luz dele tem que brilhar. A Bíblia diz que não tem como, né, ligar uma acender uma candeia e as pessoas não vê, não tem como, para ela brilhar, ela tem que brilhar. Então se eu digo que Deus está na minha vida, não é só das minhas palavras, mas das minhas ações, como eu estou agindo, de que maneira eu estou fazendo para mostrar que Deus é na minha vida. Temos que ter cuidado, irmãos, Jesus Cristo está voltando, está muito perto, né, ele está às portas, e no céu só entra santo, tem que ser puro, puro em todos os aspectos, irmão, puro de lábios, puro de coração, puro com as mãos. Tem que haver pureza em mim, porque Jesus Cristo veio buscar uma virgem pura. E tem que haver pureza em todas as áreas da minha vida, irmã, em tudo que eu faço, não é tão somente nas minhas vestes, muitas vezes está vestido bonitinho, não está mostrando nada, mas o coração, irmã, está manchado. E a Bíblia fala de sepulcros caiado, por fora está tudo bonitinho, mas por dentro precisa de uma mudança. E diante de Deus não há pecado, pecadinho, pecadão, não adianta. Diante do nosso Deus, irmãos, temos cuidado com as nossas ações, porque iremos prestar conta diante de um Deus que é grande. O Senhor, ele colocou no dia de hoje uma palavra para o meu coração e antes de eu falar para alguém, Deus ele fala comigo, ele trata comigo, é necessário eu cumprir o que eu prometo, irmãs. Temos que ter cuidado. O que eu prometo, o que está saindo da minha boca, o que é que está saindo, como é que eu estou agindo, né? E se eu agir errado, eu não posso me martirizar, não, é dobrar os do joelho diante de Deus, olha, Senhor, me perdoa. Eu agi assim até hoje, mas a partir de hoje eu me posiciono na obediência. Eu decido mudar. Eu decido ser diferente, eu decido cumprir aquilo que eu prometo. Porque nós, irmãos, nós temos que entender que como seres humanos não temos domínio sobre a nossa vida. Não há um domínio sobre a nossa vida, então não tenho que prometer uma coisa se eu não sei se eu vou ter condições de cumprir. Veja a Ana. Ana fez um voto a Deus, mas ela tinha consciência do voto que ela tinha feito. Ela não votou uma coisa que ela não tinha condições de cumprir. E Deus é um Deus que cobra, irmãos. Muitas vezes eu não entendo, mas Deus está cobrando. Para o povo de Israel foi assim no livro de Amós. No livro de Amós, Deus diz: enviei a peste, enviei a fome.
Mas o povo não estava entendendo que era a cobrança de Deus. E porque não te arrependeste, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então não espere, irmão, encontro de Deus na tua vida. Não espere Deus marcar o encontro, porque o encontro com Deus é terrível, né? Se arrependa, né? Eu preciso me arrepender quando eu errar dessa forma, irmão, e cumprir aquilo que eu prometo. Porque como crente, como servo do Senhor, precisamos ter palavra. Para primeiro Deus usar Isaías, foi necessário purificar os lábios de Isaías. E é necessário muitos crentes de lábios impuros, olhos impuros, mas no dia de hoje o foco é os lábios. Lábios impuros. E acha que lábios impuros então somente está chamando palavrão, então somente está chamando palavra feia, e não é. É o mentir, é um mentiroso. A Bíblia diz que os mentirosos vão ficar de fora, ficaram de fora os mentirosos, todo que ama e comete a mentira. Então mentir, irmãs, dizer que eu vou fazer e não faço, eu estou mentindo. Porque eu estou prometendo e não estou cumprindo, eu estou dando minha palavra e eu não tenho palavra. Como crente eu tenho que ter palavra. Eu tenho que falar e eu tenho que cumprir. Então temos cuidado, irmã, com a nossa vida. Eu preciso ter cuidado, irmãos. Porque o rigor maior vem para mim que estou falando. Eu sou provada naquilo que eu falo, né? Eu sou provada naquilo que eu falo. Para primeiro falar, eu tenho que viver. Então temos cuidado, irmão, com a nossa vida. Porque estamos diante de um Deus que é grande. E muitas vezes, irmãs, eu penso que a verdade é relativa, é do jeito que eu quero, né? E não é assim. É da maneira de Deus, é da forma dele. Ele não mudou, ele é o mesmo. Mas é necessário manter palavra. É necessário uma pessoa de palavra cumprir aquilo que promete. Errar, todos nós erramos. Somos humanos. É normal errar. O errado é permanecer no erro e não reconhecer que errou. Isaías errou, estava com lábios impuros. Mas ele não permaneceu, ele reconheceu o erro e se arrependeu do erro dele. Então é necessário um arrependimento, um quebrantamento. A palavra de Deus ela diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então tenha cuidado, irmãos, com as suas ações, porque iremos prestar conta diante de um Deus que é grande, o céu é real, o inferno é real. Jesus ele está voltando, não há tempo a perder. É tudo passageiro aqui, não adianta mentir para ganhar uma coisa aqui nessa terra, porque vai ficar aqui diante de Deus, as minhas ações como estão. Diante de Deus, as minhas atitudes como estão, vai ficar aqui, irmã. Tudo vai ficar nesta terra. Temos cuidado, irmãos, com as nossas ações, com as nossas atitudes diante do nosso Deus, que prestaremos conta diante de um Deus que é leão. Haverá uma prestação de conta. E terrível, irmão, horrível. É a prestação de conta quando chega a justiça de Deus na vida da gente. Então tenha piedade com as tuas ações. Purifica os teus lábios. Purifica a tua mente. Purifica o teu coração. Mas o foco hoje é a purificação dos lábios. Porque os mentirosos vão ficar de fora. Está lá em Apocalipse 22. Ficarão de fora os mentirosos. E prometer e não cumprir é mentira. Quando você compra uma coisa, você assinou ali, olha. Você deu a sua palavra, olha, eu vou pagar tal dia. E se eu não pago, irmãs, eu sou mentirosa. Eu estou mentindo. E acontece essas coisas na vida da gente, como seres humanos não temos o controle, muitas vezes acontece alguma coisa que eu não tenho condição, alguma coisa que eu não tenho condição de pagar, mas que eu vá lá e que eu justifique de forma com verdade e que eu busque, né, cumprir aquilo ali, não somente isso, irmãos, mas em muitas outras coisas. Em cumprir uma palavra dada para o meu irmão, olha, eu vou na tua casa tal dia, olha, eu vou fazer isso tal dia, chega o dia, não tem condição de fazer, então que eu não cumpra, que eu não prometa. Olha, se der tudo certo, não vem imprevisto, eu irei. Mas não dê a sua palavra. Eu irei com certeza, porque você não tem certeza. Você não tem domínio sobre a tua vida. Então tenhamos cuidado, irmãos. Estamos diante de um Deus que é grande. Jesus Cristo está portas no céu, só entra santo. E será difícil naquele dia. Ou mesmo você, muitas vezes você não vai subir no arrebatamento, mas Deus ele vai te chamar antes para se encontrar com Ele. E quantas pessoas, irmãos, que têm morrido subitamente, de forma repentina, e não dá tempo de arrependimento, então é necessário o tempo de se arrepender hoje. É o agora, Jesus está voltando, está próximo à vida dele, está próximo à volta do Senhor. A gente sente no ar, a gente sente o chamado para intercessão, sente o chamado para oração, sei que algo está acontecendo no reino espiritual. Não podemos ver o espiritual, mas sentimos que há algo acontecendo e muitos estão dormindo desapercebidos, com corações impuros, lábios impuros, olhos impuros. Tenha cuidado, meu irmão, porque Jesus Cristo ele está voltando. Purifica os teus olhos. Eu não tenho poder de purificar minha boca, eu não tenho poder de purificar meus olhos, mas sabe o que é que eu faço? Eu dou o meu joelho e digo, Senhor, purifica os meus olhos de tudo que eu olhei que te entristeceu, que te desagradou, que manchou os meus olhos, que desceu para o meu coração. Purifica os meus ouvidos. É necessário purificar os ouvidos. Purifica os meus lábios de toda palavra que eu falei e não cumpri, de toda palavra que eu falei e não te agradou.
É necessário uma purificação, porque Jesus vem buscar uma virgem pura, imaculada, sem mágoa, sem mácula. E para se encontrar puro diante de Deus é necessário uma purificação que somente através do Espírito Santo, irmãos, é que pode acontecer. Quando aceitamos a Jesus, a regeneração, o nosso ser ele é lavado. Mas com o decorrer do tempo, Satanás ele vai lançando tentações para que você volte a se sujar novamente, volte a ficar impuro novamente. É necessário uma vigilância, irmãos, das nossas obras. Eu preciso vigiar minhas obras, porque no céu só entra ação. E é terrível, irmão, para quem ficar nessa terra. Vai ser terrível para quem ficar aqui. E partir, para quem partir para a eternidade, sem Cristo. Então se arrependa, há tempo de arrependimento. Jesus Cristo está às portas e Ele te chama no dia de hoje para um arrependimento. Ele te chama no dia de hoje para um arrependimento. Te arrependa, dobra os teus joelhos, te quebranta diante dEle, reconhece que é falho, reconhece que é humano, que errou, mas que necessita de um perdão. Se arrependa, irmão, dos seus pecados, porque diante de Deus não há. Ele não tem o culpado por inocente, Ele não tem o culpado por inocente. Somente essa palavra para os nossos corações. Fiquem na paz de Deus.